Vamos agradecer essa oportunidade, essa luz que desce sobre nós. Que possamos nos sentir banhados com a tranquilidade de Deus e com a confiança dele em nós. Que nós vamos conseguir completar o nosso caminho de retorno a ele. Que a luz de Deus seja sempre, sempre, sempre o nosso caminho. Que assim seja. Meus irmãos, vou começar a nossa conversa lendo um trechinho da Bíblia, que são as reflexões de Jesus sobre as experiências que ele teve aqui na Terra. Então eu queria começar lendo Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Eu me perdi. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, como vos vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhais as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Quando me foi proposto o tema, angústia, esse foi o texto que me veio à mente da Bíblia. Se nós conseguirmos compreender a profundidade desse texto e do que ele está dizendo, nós não teremos mais angústia. Ocorre que as palavras de Deus vão se revelando paulatinamente no nosso entendimento. E, por óbvio, nós temos um entendimento que vem desse texto. Mas, efetivamente, nós não compreendemos todo o seu tamanho. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a angústia hoje, para ver se a gente, aprofundando e trazendo uma outra visão da angústia, a gente consegue entender melhor como isso vem e como nós podemos lidar com isso. Primeiro, o que seria a angústia? Para responder isso, eu fui para o dicionário e tem a seguinte definição. Angústia é estreiteza, redução de espaço ou de tempo, carência, falta, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Já numa outra definição diz o seguinte: podemos chamar de angústia a forte sensação psicológica caracterizada por abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Na moderna psiquiatria, é considerada uma doença que pode produzir problemas psicossomáticos. A angústia, inclusive, pode levar a gente a ataques de pânico, que nos imobilizam completamente. Mas a pergunta que a gente tem que responder hoje: da onde vem a angústia e por que nós a experimentamos? Da forma que nós experimentamos, especialmente em momentos mais extremos como o que nós estamos vivendo hoje. Me veio a analogia
de como uma criança aprende as coisas. Todo mundo que lida com uma criança sabe que enquanto a criança não cair, ela não entende que ela tem que tomar mais cuidado com o que faz. Mas muitas vezes, quando ela começa a andar e ela cai, ela fica com medo de tentar andar novamente, né? Vocês já devem ter visto situações como essa, que a criança tem uma experiência que é dolorosa e depois ela se recusa a fazer de novo. Porque todas as vezes que ela pensa em fazer de novo, vem a sensação de dor e a impede de fazer. Por quê? Porque ela acha que ela só pode fazer daquela mesma forma que ela fez antes. E que o resultado vai ser exatamente aquele que ela experimentou antes. A dor que ela experimentou antes. Como que a criança volta a andar? Quando ela cai e ela não se sente segura para voltar a andar. Ela volta a andar por uma questão de necessidade e ela vai experimentando aos poucos e rompendo as barreiras que ela tem. Por que que isso é importante para a gente? A angústia, me parece, a antecipação de uma situação que nós já conhecemos e que nos causou dor. E por isso, quando essa situação se coloca novamente frente a nós, nós antecipamos a dor que isso pode causar e nos angustiamos. Por isso que precede a angústia, a sensação da ansiedade, porque ela é provocada por uma experiência que nós já tivemos e que nos foi desagradável. Aí nós ficamos ansiosos para que essa experiência não aconteça de novo. E como nós ficamos ansiosos, vem a sensação de abafamento, de inquietude. Por quê? Porque nós não queremos experimentar novamente a dor. Como que nós sentimos isso hoje em dia? Como que isso está se apresentando para nós em 2020, depois de 100 dias que nós estamos em isolamento? No início, nós estávamos mais contidos. Eu poderia dizer que nós estávamos mais angustiados. Agora, 100 dias depois, nós já estamos procurando formas de não estar mais tão angustiados, porque nós sentimos que nós precisamos continuar caminhando. E em breve, essa sensação de angústia vai ser substituída por uma sensação de estímulo, de que nós temos que fazer alguma coisa. Esse é o caminho natural da angústia. Esse é a visão positiva do que seja a angústia, né? Porque eu posso ter uma experiência ruim, eu fico com medo de repetir a mesma experiência, eu analiso o que aconteceu, no meu medo eu me fortaleço, ultrapasso esse limite e consigo sair para uma solução nova. Veja bem, para eu conseguir encarar a angústia como algo positivo e criador, eu preciso ter em mente que eu tenho que fazer algo novo. Se a experiência que eu tive, da forma que eu tive, não me foi positiva, eu tenho que construir uma visão nova daquela experiência. Não só uma visão nova, mas um caminho novo de experimentá-la. Agora imaginem vocês, pessoas com seus 30, 40 mil anos, quantas experiências a gente não acumulou nesse pouco espaço de tempo. Quantas vezes
nós nos deparamos com situações que nós pensamos, gente, eu não sei porque isso me angustia tanto, mas eu não consigo me mover. Eu não sei agora, mas a minha alma sabe exatamente por que eu estou angustiado naquele momento. E aí, o que eu faço? Como que eu lido com isso? Né? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, inclusive em cada fase da sua vida. Mas uma forma de eu lidar com isso é eu parar e ver que é um alerta, mas eu estou num momento diferente. E estando num momento diferente, eu posso reagir de uma forma diferente. Né? Por exemplo, eu convivi com Marcela há 30 mil anos atrás. Nós dois éramos... Há 30 mil anos talvez a gente fosse pedra, mas alguma coisa assim. Né? E quando as pedras rolaram, eu e Marcela fomos rolando um e batendo no outro até a gente se quebrar. Quando eu vejo Marcela pela primeira vez, o que eu penso? A Marcela vai bater em mim até a gente se quebrar. Eu vou bater nela até a gente se quebrar. Mas hoje, eu não sou mais pedra e a Marcela não é mais pedra. Nossa situação é completamente diferente. Então, se eu olhar Marcela com a experiência que eu tive, eu vou ficar profundamente angustiado, não vou querer chegar perto da Marcela. Mas se eu olho Marcela como ela é hoje, o que eu vou pensar? Eu vou aproveitar que a Marcela faz bolo. Vou ter uma visão positiva da situação. Né? E falar, Marcela, nós nos quebramos como pedra, eu mereço um bolo seu. Né? É uma outra forma de ver. E isso nós vamos vendo em todas as situações que nós experimentamos na vida. Muitas vezes alguém entra na fraternidade ou em outro templo e tem uma sensação de desconforto. Ou de muito conforto. E a gente não sabe de onde que veio essa sensação. Não é que nós devemos desprezar as sensações, mas nós devemos colocá-las no seu exato lugar. Elas nos trazem uma experiência. Ora, se eu sair rolando com a Marcela escada abaixo na fraternidade, nós vamos nos quebrar, não vamos? Mas como a gente já sabe que a gente se quebrou uma vez rolando juntos, a gente não vai mais rolar. A gente vai descer pelo corrimão e dando a mão um para o outro. Por quê? Porque a gente já aprendeu isso. Isso é a sensação de angústia raciocinada. Obviamente que não é tão claro como eu estou falando. Quando a sensação de angústia vem, ela imediatamente nos sufoca, nos paralisa. Pode falar, Fernanda. A Adriana eu vi falar. Seu dedo, legal. Adriana, vou ficar assim, a Adriana quer falar. Diga, Adriana. Eu ia até esperar um pouco, mas é porque eu sei que você está falando de uma forma muito figurativa, né? Uhum. Das pedras e tudo. Mas é preciso esclarecer para as pessoas que a gente não tem esse resgate de enquanto pedra. Né? É só para ficar claro, porque daqui a pouco o pessoal vai falar assim, nossa, então no reino mineral eu já trouxe resquícios de mágoas e rancores. Então, por favor, então explica isso direito. A Adriana tem toda a razão. Né? Apesar da gente trazer memórias dessa época também, mas essas memórias não são tão vívidas e tão assim, passíveis de algum tipo de resgate, até porque elas já foram sendo trabalhadas nas outras encarnações. O que nós temos hoje são memórias mais recentes, né? São trabalhos mais recentes. Mas eu não podia falar, por exemplo, que na Idade da Pedra, quando eu e Marcela tivemos contato, ela me batia muito e eu tenho medo dela por causa disso. Brincadeira, Marcela. Então eu preferi usar as pedras para ficar mais figurativo, né?
O importante é a gente pensar que a ansiedade, ela nos antecipa alguma sensação que a gente já teve. E muitas vezes não necessariamente de resgate, tá? Mas de experiências, que podem não ser também com uma pessoa ou outra, mas de experiências vividas. Só um minutinho, Jane. Por exemplo, quando nós vimos uma pessoa com raiva, a gente pode nunca ter encontrado aquela pessoa na nossa história, mas a gente já viu pessoas com raiva e já viu o que elas podem fazer, né? Então, esse sentimento, ele desperta em nós uma reação. E essa reação, muitas vezes, pode ser de insegurança, de medo, porque nós já tivemos experiências com uma situação de raiva que nos foi desagradável. Pode falar, Jane. Não, era justamente isso, porque quando você disse que a angústia ela é despertada em nós quando nós temos uma lembrança do que vivemos, pareceu que sempre é alguma coisa que eu vivi, mas você acabou de dizer, às vezes é só uma associação que eu faço, né? Posso não ter vivido aquela experiência, mas eu associo com algo, mesmo sem raciocinar a respeito, que me traz essa angústia, com algo que eu já vivi que me traz essa angústia, né? Sim. E podem ficar tranquilos, 99,9% é isso. Dificilmente vai ser uma pessoa direcionada, sabe? Dificilmente é alguma coisa que aquela pessoa que te fez que vai te causar essa sensação. No 99,99% das vezes são experiências que você teve que vão te trazer uma lembrança desagradável e que vão te induzir a você não repeti-las. Mas qual é a chave da coisa aí? Só um minutinho, Fernanda. Qual é a chave da coisa? É eu raciocinar o que me causa a angústia e pensar que eu posso fazer diferente. Tentar pensar como que eu posso lidar com aquela situação de forma que ela não me traga o resultado que eu espero, ou de forma que ela me traga um resultado mais positivo. Diga, Fernandinha. Se você for falar mais um pouquinho mais sobre a pergunta, você deixa para responder depois, tá? Ok. Tem essa pergunta e depois a Marcela quer perguntar, tá bom? A pergunta é a seguinte: tenho que evoluir no pensamento, tendo fé para superar o que me causa angústia? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Com a evolução do pensamento, com a evolução do raciocínio, nós vamos chegar ao ponto de nos entregar como Mateus descreveu na fala de Jesus. Né? Eu não cheguei nesse ponto ainda, por quê? Porque eu acho que esse é o fechamento. Né? Nessa primeira parte da nossa conversa, nós vamos lidar com as questões materiais que se apresentam. E as questões materiais, elas dependem de um raciocínio nosso. Mas com o aprofundar do tempo e desse raciocínio da nossa evolução, nós vamos ter certeza que nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Como diz o texto, buscai o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós conseguimos chegar a este ponto de tranquilidade, nada mais vai nos angustiar. Porque qualquer questão que chegue, nós vamos ter certeza de que nós temos a mão de Deus agindo. E se nós temos a mão de Deus agindo, nós não precisamos de ter medo, de ter angústia. Uma das formas mais usáveis para a criança voltar a andar são os pais ou algum adulto chegar e estender a mão para ela. Quando estende a mão para ela, ele dá a segurança que ela precisa para tentar novamente. E Deus nos estende a mão a todo momento. Então, se nós pudéssemos ver o final da nossa caminhada, né, o final da nossa caminhada é a fé. É a fé que nos liga diretamente a Deus, sem qualquer questionamento. Tá? Então, a pergunta está certa.
Eu acho que o caminho é esse. Mas nós temos ainda o caminho humano para fazer, né? Então a gente começou conversando sobre ele. Ok? Marcela? Marcela. Só para poder continuar o entendimento, Charles, você disse lá no começo, só para ver se eu entendi mesmo. A angústia, ela vem após a ansiedade. A impressão que eu tive é que a angústia, ela surge quando a gente quer abafar os sintomas da ansiedade. É como se eu estivesse vendo a ansiedade, que a ansiedade chegou, os sintomas, e eu conheço o sintoma da ansiedade, mas na ânsia de não ter todo aquele desespero, eu tento abafar e tento seguir em frente, mesmo sabendo de tudo que está para acontecer, ou tudo que a ansiedade me causa. Eu fiquei meio perdida ali. Desculpa se eu estiver atrasando sua fala. Não, não está não, você está me ajudando. A ansiedade seria uma pré-angústia. Tá? A ansiedade também antecipa alguma coisa que eu não quero experimentar novamente. E a angústia seria uma ansiedade mais que exacerbada. É como se chegasse naquele ponto que eu me sinto sufocado. Né? Porque a ansiedade é quando eu estou assim, eu estou com receio. E esse receio vai aumentando até o ponto que ele me sufoca. Quando ele me sufoca, eu já mudo de nome para angústia. Porque a angústia, ela me sufoca, ela me paralisa. Né? A ansiedade é um alerta. A angústia já é mais material, eu diria, mais somática. Quer completar, Marcela? Tá ok? Giane. Você colocou assim que a angústia é um problema que quem não está sofrendo isso agora já passou por isso em algum momento, ainda vai passar, né? Então todo mundo conhece. E você comentou que uma das formas de trabalhar a angústia é reconhecer o que está causando, né? Uhum. E tentar pensar que você pode fazer diferente com relação àquela situação. Uhum. O que você poderia falar para aquelas pessoas que vão te dizer que sentem angústia sem saber por quê? Porque muitas pessoas colocam, eu estou angustiado, mas eu não sei a raiz. A pessoa, muitas vezes, ela está num nível de angústia e ela, naquele momento, ela não consegue identificar por qual motivo é. Nesse caso, a pessoa poderia fazer o que para conseguir trabalhar isso, já que ela não consegue saber de onde está vindo? Buscar ajuda. Quando a gente tem uma sensação de angústia tão forte como essa que nos paralisa e nos impede de ver, a gente busca ajuda. Né? E essa ajuda pode vir de vários lugares diferentes, cada um vai ter a sua forma de trabalhar. Só a título de exemplo, uma boa ajuda é você procurar um amigo para que você possa conversar. Porque quando você fala, você se ouve também. E aí você consegue ouvir coisas que o pensamento silencioso não te deixa ouvir. Da mesma forma, quando você vai a uma igreja e começa a fazer uma oração, mesmo que seja uma oração repetida, você eleva seu pensamento. E elevando seu pensamento, elevando sua vibração, você consegue clarear a sua sensação de angústia. Né? Obviamente que você pode procurar também um terapeuta, você pode procurar uma palestra para assistir. São várias as formas que você pode trabalhar. E cada uma forma dessa vai ter uma avaliação própria sua. Porque lembra, uma coisa importante na angústia é a gente não repetir o que a gente faz. O que nos causa dor. É a gente achar uma solução diferente para aquela situação que repetidamente nos causa dor. Né? Um exemplo muito comum que causa angústia na gente são desavenças em casa, desavenças no lar. Tem duas pessoas em casa que não se entendem e eu fico angustiado porque elas não se entendem. E toda vez que acontece alguma coisa que eu fico angustiado, eu me encolho e deixo os dois brigando. E isso se acontece repetidamente. Ora,
eu continuar me encolhendo me ajuda a passar minha angústia? Não. O que eu faço para lidar diferente com essa situação para que não me cause angústia? E aí não tem uma resposta só. Tem um caminho diferente para enfrentar uma situação que, repetidas vezes, eu repito e causa sempre o mesmo deslinde, o mesmo resultado. Então eu preciso de achar uma fórmula nova, né? É assim que a gente consegue trabalhar a angústia para que ela não nos domine. Porque nesse sentido que eu estou falando para vocês, ela é muito positiva. Porque ela nos traz pensamento, ela nos traz reflexão, né? Esse incômodo, ele é muito positivo porque nós estamos em evolução. Como é que nós vamos evoluir se nós não tivermos incômodos? Se nós não tivermos angústias? Se eu não parar para pensar que aquilo não está me dando o resultado que eu quero, eu não vou conseguir caminhar, né? Mas eu não posso deixar que essa angústia me paralise. Te vi, Fernandinha, pode ficar tranquila. Eu não posso deixar que essa angústia me paralise, porque se ela me paralisar, ela paralisa também o meu caminho. E ela pode me levar a um estado de depressão, que é por não me sentir apto, por não me sentir pronto para continuar a caminhada com aquela angústia, eu simplesmente paraliso. Essa é a angústia perigosa, porque ela não é redentora, ela não me traz um aproveitamento, né? Literalmente, ela me deprime. Pode falar, Fernandinha. Temos 3 para perguntar, tá? É a Adriana, depois Marcela e Mônica. Vamos lá. Charles, logo quando você começou a falar, eu estava tentando, para mim fica muito claro relacionar a angústia com a ansiedade. Fica muito claro para mim. Apesar de eu estar começando a perceber que eu nem sei o que é angústia, quer dizer, até isso eu vou ter que aprender para que a gente possa flagrar, para que a gente possa pensar essas coisas todas. Mas assim, a angústia, ela não vem só da ideia da ansiedade, como você acabou de falar, não é? Porque você veio falando sobre a ideia de uma briga, por exemplo, na família. Não é a ansiedade que faz você ficar angustiado, pode ser até aquele processo que está acontecendo ali e que você se sente incapaz de ajudá-los, e aí você começa a angustiar, não é isso? Normalmente tem uma nota de ansiedade que antecede a angústia. Porque nesse exemplo que a gente deu, que as pessoas começam a brigar, você sente que elas estão começando. Isso te causa uma ansiedade, né? Mas não necessariamente precisa de ter ansiedade antes, né? A angústia pode vir de situações imediatas. Você pode mergulhar nessa sensação de angústia imediatamente, sem ter um caminho de ansiedade. E não necessariamente você precisa sentir angústia. Porque se no caminho da ansiedade você já consegue resolver, você não precisa chegar mais à angústia. A angústia é necessária quando ela é necessária. Se você não sente, parabéns, você está muito legal, né? A gente tem que aproveitar as coisas que Deus nos dá, agradecer e dar tchau quando a gente não precisa mais. Porque muitas vezes a gente guarda a sensação da angústia porque ela é conhecida, mas a gente não precisa mais dela. Eu já posso agradecer o que ela fez por mim, como uma velha amiga, e dizer, olha, pode continuar seu caminho, que eu vou continuar o meu. Né? Nós não precisamos chegar à angústia. A gente tem toda uma outra gama de sentimentos para nos alertar, para nos possibilitar a nossa caminhada. Mas ela também está disponível, né? Então, quando chega, a gente usa. O que eu tenho aprendido nas palestras que estão sendo dadas é como que nós
sentimos as coisas, mas às vezes nós não sabemos o que estamos sentindo. Então, hoje, por exemplo, você está trazendo essa ideia, né, da angústia vinculada à ansiedade, e eu, não sei todo o pessoal, mas eu, por exemplo, tem horas que eu fico assim, gente, isso aqui era angústia, isso aqui era ansiedade, sabe? Então, está sendo muito interessante, mas a minha consideração, a segunda consideração que eu queria fazer, era sobre essa ideia de nós estarmos atentos, porque na maioria das vezes, se eu nem sei o que eu estou sentindo, se eu não estou atenta ao que está acontecendo nesse meu mundo, a angústia ela não vai atingir esse ponto positivo de me colocar para pensar, para eu fazer um raciocínio, no mínimo razoável. Eu primeiro vou ter que sofrer muito, né, para depois eu começar com essa angústia positiva que você está trazendo super legal para a gente. Mas aí que você falou uma coisa muito legal. A gente não precisa mais sofrer muito, né? Sequer a gente precisa nominar as coisas. A gente tenta nominar porque é mais fácil de conversar assim. Mas se eu já sinto algum incômodo, é porque não está legal. E porque não está legal, eu preciso procurar estar legal. Sequer eu preciso ter ansiedade. Se eu tenho um incômodo, de alguma forma, eu começo a pensar, olha, por que eu não vou agora elevar meu pensamento? Para que esse sentimento que não me é agradável não se instale. Né? Os sentimentos são úteis, mas não são necessários para que eu alcance a minha evolução. Então, eu não preciso mais, como a gente pregava há algum tempo, eu não preciso mais sofrer. Né? Eu não preciso mais penar para evoluir. Eu posso evoluir criando coisas boas, criando os bons sentimentos. Evoluir dessa forma. Então, quando eu digo para vocês que a angústia pode ser positiva, e é porque é um instrumento que a gente tem. Nós precisamos dela? Não, não precisamos. Mas a gente tem que estar muito atento, como a Adriana falou. Sabe? Porque se a gente está atento, como diz a Bíblia, vigiando e orando, eu não vou entrar em desequilíbrio. E eu não vou precisar mais utilizar esses sentimentos. É Marcela agora? Marcela. Eu estava aqui pensando que, assim, eu não consegui diferenciar da vez em que eu senti ansiedade para angústia. Como uma pessoa que já sofreu de ansiedade por muito tempo, eu fiquei aqui tentando separar os dois. Mas eu lembrei, assim, que a ansiedade, ela causa um estado de adrenalina muito forte em mim, né? A ansiedade, ela produz adrenalina, que é como se estivesse preparando a pessoa para fugir da situação. A pessoa não quer ir para o futuro, né? Porque a ansiedade, ela é o medo do futuro, né? Pelo menos em mim, não sei nas outras pessoas. E a angústia, ela meio que te paralisa ali, né? Né? Então, seria a angústia, como é que eu posso dizer? Um agravamento. Seria a angústia um alarme da depressão, assim? Porque, de repente, para eu poder me flagrar, assim, se eu não estou conseguindo ter reação, seria a angústia mas se você conseguir ajeitar a pergunta, mas seria a angústia um alarme da depressão? Assim? Ou pode ser visto apenas como efeito colateral da ansiedade? Você entendeu? Entendi. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Porque se durante o processo de ansiedade eu consigo lidar com ele, né? Eu não consigo ficar sem balançar as mãos, vocês estão vendo? Né? Se durante o processo de ansiedade eu consigo lidar com ele e resolver a questão, eu não vou chegar à angústia. Se eu preciso chegar à angústia, que é uma sensação de sufocamento e de estar parado, né? De não conseguir fazer as coisas, e eu consigo resolver ali na angústia, eu saio positivamente. Se eu preciso continuar aprofundando isso para conseguir reagir, chega uma depressão, eu vou resolver na depressão.
sabe? São estágios que eu vou avançando para conseguir resolver o meu problema. Por paradoxal que possa parecer, o agravamento é justamente uma forma que a vida me possibilita resolver o problema. Para quê? Nesses casos, eu ainda preciso da dor. E a dor vai se agravando até o momento em que ela me faz sair da dor. Né? Se eu dou um beliscão em alguém de leve, a pessoa continua com o braço lá. Se eu aperto o beliscão, vai chegar uma hora que ela vai tirar o braço, não vai? Os sentimentos também são assim. Frisando novamente, nós não precisamos disso. Nos é útil e nessa utilidade a gente tem que tirar o melhor proveito possível. Meu apoio. É porque, assim, eu tô vendo que às vezes as pessoas têm um problema de identificação, né? O que você está falando, será que é o que eu estou sentindo, né? E às vezes a gente fica tentando colocar de uma forma muito fechadinha. Ah, primeiro vem isso, depois vem isso, a angústia tem esse sintoma. É uma coisa que varia muito de um indivíduo para outro. Então, acho que fica difícil se a gente, né, se as pessoas ficarem tentando, né, colocar, primeiro vem angústia, depois vem isso. Como você mesmo colocou, né, lá no início, a angústia é essa sensação de abafamento, o aperto no coração que a gente chama, né? Essa dor que a gente sente, que muitas vezes está relacionada com a ansiedade, com o medo, com a rejeição, com todas as palestras anteriores, né? Então, assim, eu acho que fica mais fácil quando a gente percebe a angústia, né, associada a esses outros sentimentos, mas a gente não fica preso num roteiro. Primeiro vai vir isso, depois vai vir isso. Porque como você colocou, nós somos indivíduos diferentes, então vai atuar de forma diferente em cada um, não é isso? Excelente. E você falando, me veio em mente a figura de um coquetel. Quando você faz um coquetel para beber, você vai misturando as coisas. Né? E de acordo com o que você mistura, ele fica mais forte ou ele fica mais fraco. Todos esses sentimentos a gente vai misturando. Mas pensa num coquetel, por exemplo, de gin. Você coloca gin, você coloca tônica, você coloca água. Se você coloca mais gin, ele vai ficar mais forte. Se você coloca mais água, ele vai ficar mais fraco. Né? Nós somos todos um coquetel de sentimentos. Se você coloca mais sentimentos que te elevam, você vai ficar mais elevado. Se você coloca mais sentimentos que te deprimem, você vai ficar mais deprimido. Né? E nós não somos um sentimento só. Nós somos sempre um coquetel. E você está certíssimo, é isso mesmo. Vai funcionando para cada pessoa de acordo com o que ela mistura. É a Mônica, Fernanda? Tem a Mônica, depois o Fred, temos mais umas 2 perguntas, 3, tá? Tá. Você vai me lembrando? Você vai chamando as pessoas? Que fica mais fácil para mim. Tá, é a Mônica, desculpa, Mônica. Boa noite, gente. Boa noite, Mônica. Charles, eu já passei por vários períodos, vou falar de mim, porque eu acho que é a única referência que eu posso comentar, de angústia, mas teve algumas coisas que talvez, não sei se vem ao caso você citar isso aqui agora, mas que elas são completamente, eu acredito, hormonais. Porque agora já passei pela menopausa e mesmo assim ainda acontecem os picos hormonais. E nesses picos hormonais, juro por Deus, gente, parece que o mundo tem que terminar. Ontem eu estava feliz, saltitante, dando cambalhota. Aí hoje eu amanheço, o mundo eu quero descer, tudo é horrível. Eu acho que a vida não tem sentido. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nenhuma palestra tem sentido, nada tem sentido, porque é um negócio que a gente vai morrer mesmo, então para que vai viver? Aí agora, depois de um tempo que eu percebi isso, aprendi mais ou menos a ficar quieta. Fica quieta, minha filha, fica quieta. Vai dormir, vai ler, vai fazer qualquer coisa, fica quieta. Porque antes eu queria procurar um psiquiatra, tudo no mesmo dia. Aí, no dia seguinte, eu nem lembro o que aconteceu, parece um negócio, assim, esquisitíssimo. Eu achava até, assim, teve umas palestras que o pessoal falava assim, tem sentimentos e coisas que, às vezes, você entra numa vibração diferente, não são seus. Eu falava assim, gente, não é possível que todo mês eu tenho um dia que eu não é meu e neguinho me carrega.
Mas não é. Eu acho que é uma mistura dessa coisa, inclusive física, mas que é real. Eu acho que eu achei um caminho para lidar com isso, é esperar passar. Que, na verdade, é isso que a gente tem que fazer na vida inteira. Mas, para pessoas que têm isso de uma forma... Tem gente que tem isso 3 dias, que fica louca nesse período com uma coisa física. É física que fala fisiológica, né? Uma coisa verdadeiramente fisiológica, mas que pode influenciar a sua vida dentro de casa, com os amigos, com o marido, com tudo. Não sei se vem ao caso falar disso, mas eu acho que é um bom alerta, assim. Excelente, Mônica. Várias coisas que a gente tem que procurar ajuda. Exatamente. Coisa. É excelente isso que você trouxe, porque é um problema que assola grande parte da humanidade depois dos 40 anos de idade, principalmente. E a gente não se permite procurar ajuda especializada para isso. Nós somos um conjunto, nós estamos num corpo que nos foi dado também por um motivo, que é a nossa evolução. Então, se nós temos determinados períodos no mês ou na nossa vida que nós precisamos de um médico para conseguir equilibrar esse corpo, nós devemos procurar esse médico, sim. Sabe? A medicina nos coloca opções para a gente resolver essa questão. Se a gente não está satisfeito com a medicina, a gente vai procurar meditação, a gente vai procurar, sabe, algum caminho para resolver essa angústia, que pode ser fisiológica, sim, mas a fisiológica não está dissociada da experiência que nós precisamos de ter, da experiência que nos vai possibilitar crescer, né? E se tudo não funcionar, ainda tem o chocolate. Sabe? Esse é imbatível, pelo menos por 2 segundos, ele vai dar um certo alívio. Né? Fernanda, quer falar ainda, Mônica? Não, tá joia. Tá joia? Fernanda, o próximo. É o Fred, depois temos pergunta, tá bom? Ok. Boa noite, gente. Deixa eu botar o vídeo aqui, só para eu poder me ver. Cadê eu? Olha eu aqui, Charles. Tudo bem, gente? Está todo mundo escutando? Alto e claro. Olha só, cara. Eu fico preocupado porque a angústia, se você procurar uma origem física para ela, você não vai encontrar. Porque ela é um sentimento, é uma condição extremamente inespecífica. É um nó na garganta, é uma confusão mental, é um sobrepeso nas costas, é uma série de fatores, sabe? Bom, penso assim, né? Então, é um sentimento, na minha visão, inespecífico. Mas ela é um incômodo que, como você falou, dependendo de como a gente alimenta esse misto de condições, que acabam se refletindo até em doenças mentais, psicossomáticas, ela pode nos levar para a solidão, ela pode nos levar, desculpa falar assim, até para um suicídio, ela pode nos levar para depressão, sabe? Ela é um alerta, como você mesmo falou, de que alguma coisa talvez não vá tão bem, sabe? E assim, existe uma solidão que às vezes, quando a gente vai chegando no final da vida, porque a gente tem que estar preparado, a gente tem que se conhecer, para não fazer uma avaliação tão pesada da gente. Mas existe uma solidão, quando a gente vai chegando no final da vida, que é aquela que quando a gente para olhar o que a gente fez, se a gente se julga de maneira muito cruel, né, e geralmente a gente tem que viver essa angústia para começar a entender por que a gente está ficando angustiado, para fazer esse trabalho em cima de nós. Porque, exemplo, se a gente não vivenciar essa angústia agora e ficar deixando assim, tipo assim, tratando por menos e deixar para vivenciar no final, qual é o seu risco de, no final, assim, das nossas vidas, exemplo, eu, Fred, um homem de 48 anos, quando começa a olhar para tudo que eu fiz na minha vida, e se eu não tiver um certo carinho comigo mesmo, eu vou falar assim, poxa, não consegui alcançar meus objetivos. E aí eu vou começar a fazer o seguinte, a alimentar essa angústia numa sensação tão grande, que ela pode ficar para mim tão sufocante, que eu posso me isolar simplesmente pelo ato de eu perceber que, como eu não consegui atingir os objetivos que eu achava que deveria atingir, não o que eu necessitava, não o que eu precisava, mas o que eu queria, né?
eu acabo, tipo assim, vendo minha vida muito breve. Ou seja, tipo assim, vendo a minha vida material se esvair, mas eu só consigo fazer isso no final. Vendo os meus projetos, os meus sonhos se esvair, sabe? Tipo assim, não teve sentido nada que eu fiz. Você entendeu o que eu quis falar? Entendi. Sabe, você me permite ser um pouco cruel? Pode ser. Isso se chama soberba, tá? Desculpa a minha crueldade, né? Mas você colocou uma situação que nós vivemos muito hoje. Por isso que eu tive que ser cruel. Nós colocamos ideais e ideias que não necessariamente são aqueles que a gente necessita para atravessar essa estadia aqui na Terra. Nós colocamos pontos que nós queremos chegar que não são reais, são imaginários. A única questão que eu preciso me perguntar, e aí é uma opinião própria, por favor, quando eu chego no final da vida, é se eu sou feliz e se eu fiz outras pessoas felizes. E essas perguntas, a gente não faz. A gente não faz. Sabe, a gente quer saber se a gente amealhou o patrimônio, se os filhos vão ficar bem, se todo mundo vai ficar com dinheiro suficiente para pagar as contas, se eu vou ter um bom enterro, essas coisas. A gente não pergunta o essencial. As pessoas que estão à minha volta estão felizes? Eu estou feliz com elas? O resto tudo é soberba, Fred. E é um aprendizado que a gente tem que ter, de não se render à soberba. Tá? Desculpa a minha crueldade, eu sei que o Fred fez a pergunta para esclarecer a todos, não só para ele, né? Mas uma outra coisinha que eu queria acrescentar, em defesa do que a Mônica falou. Mais uns 4 ou 5 anos, você vai sentir quimicamente o que ela falou. A fisiologia também ajuda a gente a se sentir muitas vezes angustiado. E não é à toa. Por quê? Porque a idade nos prepara para uma partida. E como a idade nos prepara para uma partida, o próprio corpo vai trazer sentimentos que vão nos fazer refletir. Né? Então, a falta de hormônios, por exemplo, causa, sim, uma certa ansiedade, causa uma angústia, causa tristeza e etc. Para a gente estar atento para os sinais que o tempo dá para a gente. Consegui deixar mais claro, meu amigo? Conseguiu. Mas a Giane quer falar, só que, tipo assim, a palavrinha soberba, eu não posso te negar, sabe? Assim, quando eu escutei, para mim, ficou assim, puxado. Eu entendi a questão da soberba, justamente por eu não conseguir atingir aquilo que eu queria. E quando a gente fala eu queria, não é necessariamente o que a gente precisa, entendeu? É mais ou menos isso aí que você se referia à soberba, não é isso? Eu me referi à soberba como nós nos arrogando uma sabedoria que é divina. Show de bola, aí sim. Agora, que é a gente saber o que nós precisamos. Na verdade, nós não sabemos o que nós precisamos, o Pai sabe. E Ele nos oferta todas as possibilidades que a gente tem. Então, se ao final da vida eu não estou grato por todas as chances que me foi dada, sabe, eu estou agindo com soberba. Por mais que aos olhos dos outros a minha vida tenha sido miserável, não importa. Não importa, porque eu consegui atravessar uma encarnação de um ponto ao outro. Eu tenho ganhos. E qualquer ganho que eu tive ou que eu tenho nessa estada aqui, eu tenho que ser muito grato. Eu me referi à soberba nesse ponto, tá? E não foi direcionado a você. É que quando vocês fazem a pergunta, vocês lançam para um coletivo, né? E talvez o coletivo precisasse ouvir essa palavra. Jane? Não, são duas coisas. Uma era justamente isso, porque nem todo mundo entendeu o que você quis dizer com soberba, mas eu acho que, né, a Adriana colocou o significado de soberba ali no chat, e acho que você explicou, ficou claro.
né? Porque às vezes a gente não está, nem todo mundo está familiarizado com esse termo, porque usa muito orgulho em vez de soberba, usa outros termos e não entende o que a soberba quer dizer, mas eu acho que ficou claro. Mas uma outra coisa que eu queria aproveitar, dentro do que a Mônica falou, e eu acho que foi divino a Mônica ter falado isso, é que, principalmente nós, espíritas, né, que seguimos a doutrina espírita, às vezes a gente tem que parar, pôr o pezinho no chão, né? E aí eu estou falando de uma forma geral, e lembrar do que você falou, que tem medicina material, que a gente não pode ficar usando tudo que acontece com a gente, apesar de ter aprendizado espiritual, tudo que acontece com a gente é questão espiritual, é coisa da vida passada, e a gente esquece que tem muitas pessoas que sofrem de depressão e precisam de remédio, sim, que precisam de tratamento médico, sim. Tem questões do nosso corpo que vão trazer sentimentos que estão ligados com o aprendizado espiritual, mas que precisam de uma interferência da medicina material, né? Então a gente também não pode, a gente já sabe, já fala disso o tempo todo, a gente não pode nem cuidar só do corpo, nem só do espírito, a gente tem que cuidar dos dois, afinal de contas a gente está aqui usando ele emprestado, né? Mens sana in corpore sano, né? Como eu disse. Fernanda? Fernanda? Temos uma pergunta aqui, da Claudine. Então, a forma de lidar com a angústia enquanto não estiver paralisada, ou seja, ainda no início, é buscar o lado positivo da vida, buscando alternativas diferentes do que eu estou vivendo? É um bom caminho. Não é o único caminho, mas é um excelente caminho. Né? Procurar se nutrir de coisas boas, porque aí você vai alterar essa energia que a angústia causa, esse adensamento da energia, para você poder sair desse estado que você se encontra. Tem uma outra pergunta. A Soraya está pedindo para perguntar qual a diferença, se é que existe, entre angústia e tristeza? Ixi, essa é difícil, hein? A tristeza pode ser uma saudade. Pode ser uma lembrança que eu sinto falta, pode ser algo que eu gostaria de fazer e não estou fazendo. A tristeza, ela é mais leve. A tristeza, ela faz parte de um querer, de uma reflexão, né? A angústia não, a angústia ela dói. A tristeza não necessariamente dói. Tá? Pelo menos é assim que eu vejo. Se alguém quiser me complementar, fica à vontade, gente. Porque Jeane, Adriana... Então, pelo que você está colocando, a sua ideia, talvez a angústia fosse um processo mais elaborado da tristeza, segundo a sua forma de enxergar. Mais intenso, mais concentrado ali, trazendo a dor. Eu vejo a tristeza mais como uma saudade. Eu não vejo a tristeza com o peso que vocês veem. Né? Eu vejo a tristeza, por exemplo, como uma saudade de alguma coisa que eu não posso viver neste momento. Então eu fico triste por um momento, elaboro essa saudade ali e continuo minha caminhada. A tristeza ela não me levaria a essa situação de ansiedade e de angústia. Né? Apoio? Pode? Então, eu acho que, na verdade, se a gente não souber trabalhar, qualquer coisa pode nos levar a uma condição de angústia. Então, assim, eu acho que até a tristeza, você colocou a tristeza como algo mais leve. E eu até acredito que dessa forma como você está vendo. Mas se eu não souber trabalhar essa tristeza, eu começo a alimentar essa tristeza e posso acabar entrando num estado de angústia. Não poderia, não?
Poderia, porque eu posso ficar ansioso porque eu não consigo materializar aquilo que eu estou pensando na tristeza e isso me levar a uma angústia e desencadear, pode sim. Então, os Pode sim. sentimentos mal trabalhados, a frustração, como até a Mônica colocou ali, a tristeza, tudo isso, se eu não tiver, saber dosar, se eu não souber enxergar de onde vem, conseguir trabalhar isso, eu posso acabar caindo dentro da angústia, né? Deixa eu falar uma coisa que pode esclarecer. Muita felicidade pode levar à angústia. É paradoxal, não é? Explica. Mas se eu tiver num estado que eu estou muito feliz e de repente eu me vejo na possibilidade de perder o motivo da felicidade que eu estou sentindo ou que eu acho que eu estou sentindo por causa daquilo, isso me angustia. Isso me angustia e me paralisa. Tá? Qualquer sentimento mal trabalhado ou exacerbado pode levar a uma sensação de angústia que leva a uma paralisação, um sufocamento. Então a tristeza pode sim levar. Né? Mas a tristeza por si só, ela pode ser até companheira. Né? Não tem aquela saudade que me deixa triste, mas também é gostosa de lembrar? Eu nunca mais vou poder viver, correr num dia de chuva como eu corria quando era criança. Essa saudade me traz uma certa tristeza de não fazer isso hoje, mas também me traz um aconchego de ter vivido quando eu era criança. Agora, se eu quiser ter essa sensação de novo hoje e não respeitar o momento que eu estou vivendo, isso pode me levar a uma angústia, sim. Porque já é um outro momento meu. Eu não consigo repetir isso mais. Sem querer passar na frente, mas só porque você está falando disso agora, Você é tem como apoio, você você pode. repetir? Não, porque pediram para você repetir essa questão da felicidade poder, em demasia poder, né? Felicidade demais poder causar a angústia. Tudo Pode que eu repetir? posso. Tudo que eu exacerbo, por exemplo, se eu estou muito feliz, e essa sensação de felicidade ela me causa uma adrenalina, um bem-estar muito grande. E essa sensação de bem-estar, eu fico com medo de perdê-la, porque é tão bom que me angustia a possibilidade de não tê-la mais. Isso é o que leva, por exemplo, algumas pessoas a usarem drogas. Não a felicidade, não é isso. Mas a vontade de manter a constante excitação que a droga traz. Tem sentimentos que nos excitam. E a possibilidade de perder essa excitação nos causa ansiedade. E aí nós vamos procurar mais, e mais, e mais. Né? Pessoas que são apaixonadas por adrenalina, por exemplo, que precisam estar em estado de perigo para liberar adrenalina e para se sentirem bem. Elas se sentem angustiadas quando não conseguem liberar adrenalina. Né? Pensa numa pessoa pulando num bungee jump de uma ponte. Não olhem para mim, vocês nunca vão ver essa cena comigo. Mas a pessoa é viciada nisso. E ela fica angustiada quando ela não pode fazer, porque ela não vai ter a sensação que ela deseja. Posso? Uhum. É porque nem todo mundo conseguiu entender essa parte da felicidade. Então, assim, se eu puder só talvez ajudar, Por né, o que favor. você colocou, porque eu vejo até uma outra possibilidade, além dessa que você está falando, que você colocou aqui. Tudo está dando muito certo, tudo está perfeito, e aí você começa a ficar angustiado com medo de que isso acabe, né? E então, Uhum. não é só quando as coisas teoricamente estão dando errado que você entra em angústia. Às vezes está tudo dando certo, mas se você não tiver o bom senso de entender que aquilo é o momento, que você tem que aprender com aquilo e que o que vai vir amanhã também é para te ensinar, se você ficar com medo de perder aquilo, isso pode te fazer entrar numa angústia. E tem um outro caso que eu também parei para pensar, que é quando você começa a desconfiar de que não merece ou que aquela felicidade não é verdadeira. Todo mundo já deve ter dito essa frase. Tá muito bom para ser verdade, né? Então a gente às vezes começa a entrar numa angústia de não, tem alguma coisa errada, tá tudo dando muito certo, vai acontecer alguma. Então é umas coisas estranhas que a gente faz, né? Que às vezes não dá nem para entender por que a gente faz isso, né? Em vez de Soberba. aproveitar um momento, em vez de aproveitar o momento que a gente está vivendo, aprender com ele, a gente caçar coisas erradas, né? É o que a gente faz sempre, é querer controlar a vida, né? Não entender que existe uma inteligência superior que nos guia para a nossa evolução. Toda vez que nós queremos controlar tudo,
Todas as vezes que nós agimos com essa soberba, a gente cai na possibilidade da angústia. A Jane está certíssima, é justamente isso. É a possibilidade de perder o controle daquilo que está sendo, daquilo que está tão bom que eu não sei como é que eu vou fazer para perpetuar. Mais perguntas? Não. Não? Posso continuar? Uhum. Bom, a gente estava falando numa visão material da angústia, né? Das sensações que a gente tem, como é que elas se apresentam e etc. Se a gente for pensar numa situação transcendental, se a gente for pensar no caráter divino, a angústia é uma ausência de fé. É a gente não acreditar ainda que Deus está no controle de todas as coisas. Que existe uma arquitetura divina que vai nos prover de tudo. Não é à toa que a gente escolheu esse trecho do Evangelho, né? Nós antecipamos as questões, nós antecipamos problemas, nós antecipamos situações que não necessariamente vão acontecer. Por quê? Porque nós nos achamos que nós controlamos alguma coisa na nossa vida. Nós achamos que esse aprendizado todos que nós estamos vivendo é obra só nossa. E aí, quando nós nos vemos de forma tão egoísta, de forma tão soberba, Deus coloca o aprendizado na nossa frente, né? E nós estamos vivendo hoje um aprendizado coletivo. Não é a Jeane, não é o Fred, não é a Marcela, não é a Adriana. Nós hoje vivemos um aprendizado coletivo de entender que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho ideal. E esse aprendizado se repete. Tem 100 anos que aconteceu a mesma coisa na Terra. E está acontecendo novamente agora. Que é o quê? Colocar o ser humano na posição de ser humano. De um ser que deve interagir com outros seres de forma respeitosa, de forma caridosa. O que esse momento nos pede é estender a mão para o irmão e nos colocarmos numa dimensão humana, deixando a nossa soberba. Eu estou frisando bastante essa palavra, porque ela foi muito importante no século XX. O século XX foi o século em que o homem passou da figura de coadjuvante para se sentir o dono do universo, sem respeitar que ele é parte do universo e que esse universo tem um arquiteto maior que controla tudo. E esse controle não é que nós sejamos marionetes. Esse controle são por leis imutáveis divinas. Lei da ação e reação, por exemplo. Nós estamos vivendo uma reação do que nós fizemos. E essa é uma oportunidade ímpar para a gente repensar tudo isso. Todas essas relações que nós vivemos. Tudo que está sendo colocado agora. Sabe? Não é castigo, gente. É oportunidade. E é importante nós falarmos isso agora, porque grande parte das pessoas que nós encontramos se dizem angustiadas com a situação que está vivendo. Não é à toa que essa angústia está colocada, porque ela é uma oportunidade de nós repensarmos. Fernanda?
Desculpa, gente, é que estava tocando errado aqui. Tem uma pessoa que ela está com uma dúvida exatamente sobre a soberba, tá bom? Eu vou repetir a pergunta para ver se você consegue auxiliar. Penso assim, tenho 35 anos e poderia ter feito melhor e tal, mas às vezes é reflexão sobre a vida mesmo e das minhas escolhas. Ainda assim, seria soberba? Não. Reflexão é sempre muito bom, sabe? E a gente pensar o que a gente fez e o que a gente poderia fazer é sempre muito bom. Eu só indico para quem tiver com esse pensamento, que é muito legal, que sempre se faça a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo está me fazendo feliz? Está fazendo meus irmãos felizes? Se a resposta for sim, é porque você está no caminho certo. Se a resposta for não ou talvez, é porque eu preciso pensar um pouquinho mais. Soberba é você dizer o seguinte: eu tenho razão e eu sou dono de tudo e que ninguém discuta comigo. E eu vou tratorar todo mundo que estiver na frente porque eu sou Deus. Soberba é nós nos acharmos Deus. Nós acharmos que nós efetivamente somos donos de tudo. Que é o que a humanidade estava sentindo antes dessa situação que nós estamos vivendo. Diga, Fernanda. A Mônica quer perguntar. Diga, Mônica. Você falou aí uma coisa, essa pessoa que perguntou sobre tenho 35 anos e não sai, eu não ia perguntar, já tinha decidido. Aí a pessoa fala da mesma coisa que eu estava desde o começo querendo perguntar, mas não vou perguntar, aí agora eu vou perguntar. É assim, eu tenho uma pessoa muito próxima, não é nem tão querida, mas é importante para outras pessoas, uma capacidade maravilhosa, inteligente, sei lá, doutorado, tem o caramba a 4. Trabalha num lugar que é o sonho que foi de um concurso. Olha a situação, talvez sirva para outras pessoas que tenham coisas parecidas. Passou nessa universidade para dar aula, mas é uma pessoa muito polarizada, assim, com opiniões políticas muito fortes, e deve ter, em algum momento, expressado coisas que desagradou alguma coisa da direção. Tá? Situações que acontecem todo dia aí, quando a gente, às vezes, pisa na bola. Por algum motivo, fizeram um afastamento dessa pessoa, não é concursada, então continua recebendo. Isso já deve ter uns 2, 3 anos. E a pessoa está revoltada em casa, ela tem um ódio contido, que ela fala disso, eu não estou falando por interpretação, não. E é uma pessoa, assim, bom, mas se você conversa com ele, assim, não acredita em Deus, o mundo é uma bosta, o que ele quer é voltar a dar aula para a faculdade. Aí, assim, eu nem sei se a gente tem que interferir, mas, assim, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, uma pessoa tão capaz, podia estar, sei lá, já que está recebendo e não está fazendo nada o dia inteiro, fica alisando gato, sei lá, fica improdutivo, dá aula numa comunidade, faz alguma coisa, porque tem muita bagagem, né? Só que nada que você faz, gente, tira essa pessoa. Ele admite, eu sou angustiado, minha vida não tem sentido, eu tenho um buraco. Eu acho que ele não se mata porque, não sei porque ele não se mata, mas, enfim, nada do que todo mundo fala em volta, e ele faz terapia, a questão do remédio, toma 200 remédios. Gente, eu não sei, assim, se fosse meu filho criança, dá vontade de dar uma surra, mas não posso, né? E não pode julgar. Aí eu não posso julgar, aí eu vou para uma palestra e falo assim, não julgo, não, tá bom. Algum conselho para fazer essa pessoa se mexer? Ou talvez esse seja o nível dele de evolução, como você falou. Quem somos nós para falar qualquer coisa? Às vezes ele não estar se matando já é uma grande evolução e é um outro planejamento que a gente não tem acesso. Que dá gastura, dá angústia ver uma pessoa, gastura é só daqui de Vitória, dá angústia ver uma pessoa, assim, agora já está com 37 anos, entendeu? E aí, falando, não, porque só vou produzir se eu voltar a dar aula, então não existe mais nada no universo.
né? Aí eu fico olhando para a cara da pessoa, falo, meu Deus. E aí, na verdade, gostaria muito de dar um sentido, assim, de ajudar a pessoa a encontrar o sentido. Eu não vou dar nada, né? Ela mesma vê um sentido na vida. E eu tenho vários amigos com uma situação que não são radicais desse jeito, mas que também são angustiados, assim, essa questão que está surgindo, né? Essa outra pessoa também avalia o que ela fez. Mônica, essa questão que você me colocou é colocada por muitas pessoas, né? E muitas ficam um pouco tristes com a resposta que eu vou dar, né? Mas é um problema deles ou é um problema seu? Pois é, já pensei nisso também. Não me meto por causa disso, mas Não, não é uma questão de não se, não é uma questão nem de não se meter, né? A gente pode, por atenção aos amigos e por carinho, tentar trazer para eles uma visão que a gente tem de uma situação. Mas a escolha é sempre deles, né? A escolha é sempre deles. Então, se você... A gente fica muito incomodado, mas a gente fica incomodado porque a gente vê de forma diferente da que ele está vendo, né? Ele vai ter o tempo dele, com certeza. E você tem o seu. Você tem o seu no sentido de que, se você está fazendo alguma coisa por amor à pessoa, por que não fazer? Por que não falar, meu bem, já não está na hora de você balançar a poeira e dar a volta por cima? ah, não fala não, tenho medo. Ah, então. Então, Não tem a hora ainda de falar isso, não tem essa... viu como a questão é sua? Né? Então, as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, a gente pode tentar, de alguma forma, trazer para eles algum esclarecimento que a gente acha que deva. Mas o que eles estão fazendo é uma escolha deles. É uma escolha deles. E isso é caridade. Okay. Caridade é a gente estender a mão, mas admitir que o outro não quer pegar a nossa mão. E não ficar triste por isso. Porque o que eu tenho que fazer é estender a minha mão. Se o outro quiser pegar, ele é muito bem-vindo. Se ele não quiser, eu vou pedir a Deus para iluminá-lo. Eu vou ficar em paz. Joia? Fernandinha. Até uma pessoa colocou, a Giovana colocou que a palestra da semana passada falou sobre isso. Cada um no seu tempo. Só uma observação. E o Fred quer perguntar. Vamos, Fred. Vamos lá. Charles, olha só. Vamos lá. Estou vivenciando a angústia do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. Não importa para mim se eu estou sofrendo, se isso está me dando insônia, se eu estou com o corpo pesado, se minha imunidade está baixando, se minha taxa hormonal está variando, mas eu estou vivenciando, exemplo, nesse momento desse jeito, legal? Chega um tempo que eu acho que a gente tem que vivenciar a angústia. Chega um tempo que a gente começa a perceber, e Deus queira que a gente comece a perceber, que ela está fazendo mal. Porque ela se reflete no nosso corpo, legal? E uma vez ela fazendo mal, eu queria que você fizesse não uma receita de bolo, mas você não tem uma dica aí para pelo menos a gente tentar uma vez, vivenciar a angústia, primeiro do meu jeito, e percebendo que ela está me fazendo mal. Você não tem umas dicasinhas para a gente poder, assim, diminuir esse processo de angústia? Tipo, eu acho que eu tenho uma dica, assim, tentar ser mais leve comigo, tentar me valorizar mais. É um exemplo, tipo, fazer um mantra. Eu faço aquilo que eu posso de melhor nesse momento. Eu fiz aquilo que eu podia fazer de melhor até aquele momento. Você não tem uma dicasinha para dar para a gente não aí, para aliviar aí um pouquinho? Fred, dica é uma coisa complicada, né? Não, mas dá um caso só. O que eu faço quando eu estou me sentindo muito, muito angustiado, muito pesado? Eu começo a rezar. Eu começo a rezar com o intuito de entregar essa angústia a quem de direito. Entregar, que eu falo, pedir a Deus que conduza da melhor forma possível. E muitas vezes eu entro como se fosse num looping. É como se eu estivesse falando um mantra, e esse mantra vai me elevando as energias e me possibilitando esclarecer o pensamento para eu conseguir sair da situação de angústia, né?
A Beth, nossa amiga, ela sempre fala o seguinte: vai para a praia. É a forma dela lidar com essa sensação, que é muito positivo também. A dica que você deu, ela é ótima, tá? É de você passar a ver um viés mais positivo. Você, em vez de levantar dizendo, não dormi nada, estou cansado, levantar dizendo, que bom que é um novo dia, que bom que eu estou aqui. Né? Talvez a melhor forma da gente lidar com a angústia, que eu confesso para vocês, eu ainda não consegui, é ter a capacidade de falar como Maria falou no momento em que ela estava mais angustiada. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E relaxar nessa escolha e seguir o caminho. Né? Como eu te falei, eu te confesso que eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu estou naquela de rezar 300 Ave-Marias em sequência para minha energia se elevar e eu conseguir clarear meus pensamentos. Para mim, funciona. Para muitas pessoas, o que funciona muito bem é a caridade. Sabe? Também é uma receita de bolo fantástica. As pessoas que usam a caridade como instrumento para lidar com a angústia, normalmente têm um lenitivo, quer dizer, um remédio muito bom. Sabe? A caridade, como dizia Paulo, é um dos instrumentos mais fantásticos para a gente conseguir lidar com as questões humanas. Né? Então, cada um vai ter um instrumento. Esses são só alguns que a gente pode usar. Né? Apoio. Não, é que você colocou, né, uma ótima dica, né, que é a oração, né? E aí, né, na hora eu pensei isso também, e aí a Giovana colocou aqui no chat a questão da oração da serenidade. Você lembra só aquela parte mais que a gente mais conhece, se você puder falar pra gente? Fala para mim, para me lembrar, porque eu não estou lembrando ela na cabeça, não. Eu não É estou sereno porque assim. toda oração, na verdade, né, como já foi falado aqui em palestras anteriores, ela auxilia em tudo, né? Auxilia no Uhum. nosso reequilíbrio e tudo mais. Mas é porque a oração da serenidade, ela fala exatamente sobre o que você falou hoje na palestra, né? Que uma das partes fala que concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar e a coragem para modificar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Isso é fantástico. Isso é fantástico mesmo. Tem uma até que fala assim, isso não me dá força, porque senão eu arrebento ele. Né? Essa é a sabedoria de Deus, dá o que a gente precisa para seguir. Né? Alguma pergunta ainda? Posso seguir? Tranquilo? A gente encerrou as perguntas, mas tem uma aqui que ainda dá um tempinho, tá? Que é só a Uhum. última. Por que as pessoas angustiadas têm a tendência de... Ai, meu Deus, entrou um monte de... escrever a oração da serenidade aqui, eu não consegui. Isso é bom para lembrar a gente. Não, é porque aí tapou minha pergunta. Por que as pessoas angustiadas têm a tendência de que o mundo também seja angustiado ou de razão a ele, às vezes de maneira tão veemente? Porque a gente... Entendeu? Entendi. Né? Ela pergunta por que que as pessoas angustiadas querem que os outros também se angustiem com que ele está angustiado e procuram convencer os outros disso. Porque nós queremos todo mundo na mesma vibração que a gente. É mais confortável. Né? Se você está no meio de pessoas alegres, fatalmente você vai ficar mais alegre, porque a vibração delas ajuda nisso. Se você está no meio de pessoas angustiadas, você vai se sentir confortavelmente angustiado. Mas você angustiado chegar na sala anterior ao início da palestra, onde está todo mundo feliz, se reencontrando, a sua angústia vai ficar sem lugar. E a sua vibração vai estar diferente das outras, vai causar um transtorno energético, a gente pode falar. Tá? Por isso que o angustiado quer que todo mundo fique angustiado. Mas como nós somos mais espertos, a gente quer que ele saia da angústia. Então nós vamos trabalhar para isso.
Mais alguma? Não? Não, Bom. as perguntas já foram encerradas, tá bom? Uhum. 9h20, aí fica a seu critério, tá? Eu vou fazer agora a parte final, que é o resumo disso que a gente está falando hoje. Tá? E eu vou voltar para o que a gente leu, para a parte final, que diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Vocês já repararam que tem dias que vocês ficam muito preocupados com o que vai acontecer no outro dia, e abre o outro dia e tudo é muito bom desde o início? E as coisas se resolvem sem você gastar muito esforço? Da melhor forma possível, até melhor do que você poderia ter imaginado? E você não dormiu à noite pensando que o dia seria um desastre? Para que serviu? Para você perder uma noite de sono. A cada dia bastam as suas preocupações. Esse é o segredo da fé. Não se preocupe com o que você vai fazer amanhã. Se preocupe com o que você está fazendo hoje, porque o amanhã é uma colheita do hoje. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Olha a sabedoria disso, gente. Se você está em sintonia com Deus, está em sintonia com o divino, está em sintonia com as boas energias, com os bons irmãos que nos cercam, tudo será resolvido em acréscimo. Essa é uma verdade divina, essa é uma lei divina. E a gente ainda não tem fé nisso. A cada dia bastam as suas preocupações. Não vamos antecipar as preocupações. Vamos criar um hoje que nos torne felizes, porque o amanhã vai ser a continuidade dessa felicidade. Se nós estamos angustiados, vamos pensar de onde vem a nossa angústia. Vamos usar a angústia para o nosso crescimento, e não para nos estagnar, e não para nos paralisar. E vamos ter fé, porque é a fé que nos leva adiante, sempre. Sempre agradecendo o que nós temos e onde nós estamos. Fala, meu apoio. Porque nem todo mundo estava no iniciozinho. Algumas pessoas podem ter entrado no meio. Se você puder dizer de novo de onde você tirou essa passagem da Bíblia. Ah, sim, muito bom. Isso é Mateus 24. Né? O título é Preocupações Exageradas, que são justamente as preocupações que nos levam à angústia. Uma boa dica, Fred, é ler esse trecho diariamente quando acorda. Todo dia que a gente lê, ele é diferente, porque ele nos traz a tranquilidade que Deus tem com a gente. Né? E olha que para ter tranquilidade com a gente, Deus é muito evoluído, né? Vamos falar a verdade. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou pedir... Fernanda, você faz a nossa oração de encerramento? Todo mundo tranquilo? Podemos encerrar? Ótimo. Amado Mestre Jesus, agradecer por esta noite de tantos aprendizados. Permita, Mestre, que possamos refletir e colocar em prática tudo o que ouvimos na noite de hoje. Sabemos que não mudamos de um dia para o outro, que tudo requer esforços, que tudo precisa ser raciocinado, porque assim compreendemos melhor os nossos desejos. Fortaleça-nos, Jesus, para que tenhamos sempre o discernimento para poder colocar em prática os seus ensinamentos. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.